pode ficar de pé, amém? Glória a Deus, aleluia. Quero convidar aqui a Laurinha e a Radassa. A Laurinha gosta, ela se diverte, ela uau, acha massa. Queridos, eu quero convidar você para orarmos pela nossa nação nesse momento. Aleluia. Baixo. Aqui, vocês podem ficar aqui em cima. Por uma questão de respeito, a gente não arrasta a bandeira no chão, amém? Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a dobrarem a bandeira também. Não é embolada, não. Aleluia. O Senhor é bom. Eita, desafio, hein, Laurinha? Tem que orar rápido, né? Aleluia. Sabe, queridos, tem chegado isso ao meu coração. Tem umas 2, quase 3 semanas que eu acredito que o Senhor tem me despertado para orar pelo país, orar pela nossa nação. Sabe, a gente não pode ser médico emergencista. A gente só chega quando está morrendo, quando está no sufoco, não. A gente tem que estar orando pela nossa nação. Deveríamos estar orando todos os dias, orando. Mas, sabe, é tempo de orarmos ainda pelo nosso país, é tempo de orarmos pela nossa nação. Esse ano, inclusive, é ano eleitoral, é tempo de orarmos ao Senhor para que o Senhor levante homens e mulheres candidatos para todos os cargos, no legislativo, no executivo, homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres segundo o coração do Senhor, e que Ele nos dê entendimento, Ele nos dê discernimento para não sermos, inclusive, enganados, amém? Para que a gente possa saber em quem votar, que a gente tenha o discernimento. Mas orar também pela nossa economia, economia do país, que haja crescimento, haja desenvolvimento financeiro no país, abertura de negócios, de empregos, homens e mulheres crescendo, homens e mulheres prosperando nessa nação, amém? Que haja restauração de pessoas que estão na pobreza, pessoas que estão na miséria. E eu vou falar aí, não é com a ajuda do governo não, irmãos, é com crescimento financeiro, é com enriquecimento, é o povo enriquecendo, não é o povo vivendo de socorro o tempo todo, não. Há um momento de socorro, mas o que Deus tem para essa nação é crescimento, riqueza e abundância, amém? Pai querido, nós te damos graças pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, nos rendemos ao Senhor e nós clamamos em favor da nação brasileira, Pai. Nós oramos nesta noite pelo Brasil. Venha, ó Pai, olhar para essa nação, olha para o nosso país, olha para esse povo, Pai, que precisa de Ti. Nós clamamos ao Senhor, vem com a Tua intervenção poderosa, Senhor Deus. Vem com a Tua mão poderosa intervindo nessa nação. Vem com a Tua mão poderosa intervindo neste país, ó Pai, para trazer vida, para trazer abundância, para trazer restauração, para trazer salvação, Pai. Vidas sendo salvas, que essa nação seja conhecida como uma nação que serve ao Senhor, que o Brasil seja conhecido como um país que ama ao Senhor, que serve a Jesus, que crê na palavra, que vive a palavra, que haja salvação, Pai. Nós oramos pela salvação dessa nação, cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada jovem, Pai, sendo salvo nessa nação, sendo restaurado nessa nação, conhecendo ao Senhor, conhecendo a Cristo Jesus, conhecendo a Tua salvação, conhecendo o Teu amor, ó Pai, e que este ano de 2026 seja um ano de crescimento, onde a nação dirá: somos filhos de Deus, somos uma nação que pertence a Cristo Jesus. Jesus é o Senhor do Brasil. Nós, como teus filhos, nós declaramos: Jesus é o Senhor do Brasil. Jesus é o Senhor do Brasil. Jesus é o Senhor do Brasil. Essa nação pertence a Ti, não pertence ao candomblé, não pertence a Umbanda, não pertence ao satanismo, não pertence à macumbaria, não pertence a Satanás, mas pertence aos filhos de Deus, pertence a Cristo Jesus. Uma nação salva, uma nação que ama o Senhor, uma nação que se prostra diante de Ti, Jesus. Assim é o Brasil, e nós declaramos um ano de bênção sobre essa nação, um ano de crescimento, um ano de desenvolvimento, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, amém, amém, amém. Amém, queridos, aleluia. Tem muito para a gente orar, tem muito para a gente declarar sobre esse país, sobre essa nação, e nós faremos isso em nome de Jesus, amém, aleluia. Agora a gente vai dobrar a bandeira. Estica a bandeira. Não, estica a bandeira. Vou ajudar vocês, ó, você aprendeu. Mas vai ser também. Vai deixar a bandeira cair segurada. Deixa a bandeira cair aqui.
Sabe, queridos, nós precisamos ter amor pela nossa nação, a nação que o Senhor nos deu. Reverência pela nossa nação, reverência pelos símbolos nacionais, a bandeira e o hino. Amém? Não é formatura do rema não, mas é bandeira e hino. Amém? Você pode sentar. Aleluia. Você podia ficar cantando aí, né? É, né? Não, mas senta melhor. Eita, aleluia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Nós precisamos orar para que Deus venha sarar a nossa nação. Aleluia, amém? E eu convido você a orar pela nação brasileira. Você não precisa, irmãos, expulsar homem nenhum, falar mal de homem nenhum. Ore pela nação. Pai, coloca o homem segundo o teu coração na presidência da república. Coloca o homem segundo o teu coração em todo o executivo, seja a presidência, seja nos governos. Coloca o homem segundo o teu coração no legislativo, para legislar, para derrubar leis que são contra a palavra, para instituir leis que são favoráveis ou de acordo com a palavra. Coloca homens e mulheres no judiciário para julgarem com justiça, com equidade, porque Deus ama a justiça, viu, irmãos? Amém? Então ore todos os dias, tire um tempo, lembre da sua nação, lembre do seu país. Amém? Aleluia. O que é isso aqui? Se eu soltar aqui, o que vai acontecer? Vamos fazer uma aposta aqui, a gente? Vamos casar aí, 100 conto cada um, vai lá, 100 conto. Eu aposto que ele não cai. Eu aposto que ele cai. Cai ou não cai? Se eu soltar, cai? Vocês têm certeza disso? Caiu? Como é que vocês sabiam disso? Vocês tinham certeza? Vocês estavam muito convictos disso. Diga comigo, fé. Isso é fé, sabia? Isso é fé. Aleluia. Sabe, irmãos, a fé, ela existe. É uma das formas, é uma forma de manifestar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Aleluia. Eu vou colocar assim, existem 3 tipos de fé. A fé natural. Tem certeza que vai cair? Tem. Tem certeza? E olha, eu vou dizer que não, você vai dizer, tem, vai cair. Porque a gente conhece, existe uma lei que rege isso. Então nós temos certeza que vai cair. Se você entra num avião, você senta e fica tranquilo. Porque você tem certeza que tem um piloto ali, vai pilotar. O piloto vai saber subir com o avião, decolar. E aí você, na hora de chegar no destino, você vai ficar nervoso. Não sei, será que tem piloto? Não, tenho certeza, tem um piloto. Já decolou com o piloto, ele vai pousar, ele sabe pousar. Ele decolou, ele sabia decolar, sabia pousar, e você fica tranquilo, você fica dormindo, conversando, batendo. Você tem certeza. Diga comigo, fé natural. Então existe uma fé que nós exercemos diariamente. Eu sei que se eu movimentar o meu pé para dar um passo aqui, ele vai, ó. Ó, e aí que ele vai. Se eu for para cá, ele vai. Fé natural, meu corpo se movimenta, não tenho limitação, não tenho nenhum problema de saúde. Fé natural. Existe uma fé natural que move muitas coisas, que nós acreditamos. E essa fé natural é a fé dos sentidos. Onde eu olho, eu vejo, eu sei que vai cair. Porque eu estou vendo, eu estou enxergando, eu tenho um conhecimento, um certo conhecimento da ciência, que existe uma lei da gravidade, que vai derrubar esse lenço de papel. Então essa fé dos nossos sentidos, é a fé que eu estou vendo o piloto ali, eu sei, e eu acredito que ele vai saber decolar o avião. Eu sei que se chover, eu entrar na chuva, vai me molhar.
Porque eu vou sentir o pingo, vou sentir as gotas, vai me molhar, eu vou perceber, eu vou enxergar e ver que está molhado. Ainda que eu estivesse insensível por alguma razão, mas eu olho, mesmo não o sentido de não sentir, mas o meu sentido visual percebe que está molhado, me molhou. É a fé natural. Então a gente tem o que existe é natural, veio de Deus, amém? Existe também a fé do coração. Diga comigo, fé do coração. Essa é a fé que Deus repartiu comigo e com você. Essa é a fé do tipo de Deus, é a fé do coração, que nós recebemos como filhos de Deus no novo nascimento. Então, é disso que nós estamos falando, é disso que nós temos ministrado esse mês, sobre essa fé, a fé do coração. E existe também a fé ou o dom da fé. Não é o nosso tema, porque o dom da fé a gente pode ministrar ou estudar ele na matéria manifestação dos dons, manifestação do Espírito. Esse ano, diga comigo, ano Rema. Nós vamos estudar matérias, assuntos que estão ministrados no Rema. Porque muitos aqui já fizeram o Rema, já estudaram no Rema, conhecem a palavra e a fé precisa vir, amém? Ainda mais, ouvir na palavra. E quem não estudou, esse ano, matrículas abertas. Amém? Então, o dom da fé existe, é uma fé especial que se manifesta com mover na manifestação do Espírito Santo de Deus. Que ele é conhecido, a gente vai estudar isso mais profundamente nas manifestações do Espírito. Amém? Então diga comigo, fé natural e a fé do coração. Aleluia. A fé do coração, irmãos, é uma fé sobrenatural. A fé do coração é uma fé sobrenatural. Amém? Onde eu não vejo, onde eu não percebo com os meus olhos, com aquilo que é natural, mas eu tenho certeza. Eu tenho uma convicção. É a fé do tipo de Deus, onde Deus não via fisicamente manifesto, mas ele disse, haja luz. Onde ele disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Mas ele não esperou para ver, e ele disse, olha, eu estou com umas lamparinas aqui, eu estou com um sol aqui, aí eu estou vendo que está guardado aqui, eu vou abrir a mochila, vou tirar o sol, vou tirar as lâmpadas e haverá luz. Não, ele não via nada disso. Não existia no natural isso. E ele disse, haja luz. E aconteceu. Essa é a fé sobrenatural. É a fé que nós vemos lá em Hebreus 11:1. Coloca aí, por favor. Hebreus 11:1. Essa é a fé do tipo de Deus. A fé que crê com o coração, independente daquilo que nós vemos no natural. Diga comigo, a fé do coração, independe daquilo que é natural, daquilo que é visível, daquilo que se percebe. Amém? A Bíblia diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza do que ainda estou esperando. A convicção de fatos que se não veem. Estou convicto de algo que eu nem vi. E aí temos alguns textos, algumas versões, eu quero lê-las aqui, para fortalecer esse entendimento. Ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção naquilo que nós não vemos. Confiança das coisas que esperamos e convicção no que não vemos. Isso a Bíblia Mofá. A Bíblia Difusora diz, ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e certeza, diga comigo, certeza daquelas que não se veem. Certeza, você tem certeza. Você não está vendo esse negócio cair. Você não está vendo, mas você tem certeza que ele vai cair. Você não está vendo o resultado da sua oração em manifestação, mas você tem certeza que vai acontecer. A gente precisa entender, irmãos, não tenho dúvida, qualquer um de nós, do menor, do mais novo ao mais velho, disser que o que vai acontecer eu soltar? Vai cair. Minha esposa queria apostar 100zão comigo. Porque ela tinha certeza que ia cair.
Ela tinha certeza. Agora nós precisamos entrar nesse nível de convicção a respeito das coisas espirituais, irmãos. Nós precisamos entrar nesse nível de convicção a respeito das coisas espirituais, a respeito da nossa fé, do tipo de Deus. De forma que você fala, de forma que você creia, e fala, ih, rapaz, parece que o mercado fechou, o comércio fechou, o céu fechou. Não me interessa isso, eu estou crendo, já aconteceu. A gente tem que ter essa fé, essa convicção. A convicção a respeito dessas coisas. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. Diz comigo, é loucura. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Coisa estranha, irmãos. Conhecer uma realidade que eu nem sei se é real aos meus olhos. Eu não sei aos meus olhos, mas pelo coração já sei que é real. Pelo coração nós sabemos que é real. A fé é a certeza ou a confirmação, ou diga comigo, um título de propriedade das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. Se eu chegar aqui e disser para você, olha, está aqui o documento de um carro importado que está no seu nome, mas ele está vindo dos Estados Unidos, mas está aqui, você lê, ó. Amém. Tá vendo? Ó, gostei. Eu ia até usar o nome de outro, está lá, ó. Esté de Souza Santos Silva Gonçalves Carvalho Pereira. Está lá o nome dela. Ela não viu o carro, mas ela viu o título de propriedade. Está lá o documento registrado já na alfândega, Receita Federal, tudo liberado no nome dela. Ela não viu, mas ela olha, eu tenho um título de propriedade, esse carro é meu. É a fé assim, irmãos. Aí a gente olha um carro desse e fala, é meu. Mas cadê o carro? Aí ele fala, não, o carro ele está vindo num container, num navio, está vindo de navio e tal, e ele vai chegar, e você vai fazer o quê? Você vai só dançar, se alegrar. E detalhe, no dia que o carro chegar, você vai dizer assim, não, tal dia eu não posso resolver, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir buscar meu carro. Mas você não está vendo o carro. Mas tem certeza que ele é seu. Tem certeza que ele vai chegar. Olhou o título de propriedade e você disse, é meu, e eu ouviu a data que o navio vai atracar no porto. Você disse, vou lá buscar. A gente precisa ter essa convicção, irmãos, para as coisas espirituais. Porque maior, mais poderoso é Deus do que o entregador do carro. A gente confia que esse carro vai chegar. A gente tem certeza que esse carro vai chegar. Mas não tem certeza se Deus vai fazer o que Ele prometeu? Não pode não. Pode não. Eu sei, irmãos, que nós vivemos, o nosso corpo, a nossa percepção natural é muito forte. Mas a gente precisa desenvolver essa percepção espiritual. Porque essa percepção natural foi algo que Deus criou. Para você ver, enxergar, perceber. Mas as coisas espirituais, a percepção também foi Ele que criou. E mais, Ele disse, essa fé, essa percepção espiritual é igualzinha que eu tenho. É igualzinha que eu desenvolvi. É igualzinha que eu me movo. E eu estou dando para vocês. A fé, o tipo de Deus. Você já recebeu. Eu olho aqui e vejo todos filhos. Filhos. Você como filho de Deus, você já recebeu essa fé. Só precisa ser desenvolvida, mas você já recebeu. Aleluia, glória a Deus. É o título de propriedade das coisas que esperamos. É você olhar e dizer, eu tenho um título de propriedade. Acabei de orar, pedir, com fé, eu creio, já recebi. Já recebi. E aí a gente precisa entender, irmãos, que quando a gente recebe, a Esther não vai ficar ligando para concessionária lá dos Estados Unidos. Ei, tem um carro aí para mim, não?
Ei, tem um carro aí para... Ela já tem o título de propriedade, ela não precisa ligar de novo pedindo um carro. Ela não precisa ligar de novo, ei, manda um carro aí para mim, porque ela sabe que o carro está a caminho, ela já está com o título. Só que muitas vezes a gente fica, Senhor, me dá, Senhor, olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando do carro, eu estou precisando, Senhor, abre as portas, me dá, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nessa hora e recebo, em nome de Jesus. Aí amanhã a gente liga para Deus de novo, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro. Irmãos, o anjo já está trazendo o carro. Aí mas todo dia a gente quer ligar para Deus e dizer, Senhor, assim, é por garantir, Senhor, assim, fica chateado, mas se o Senhor puder, me dá um carro. Aí Deus vai perguntar para mim e para você, você está falando de quê? Aquele que você me pediu ontem eu já mandei, você está falando de quê? Você quer outro modelo, é isso? Você quer outro carro, outro modelo? Porque o de ontem eu já dei. Porque o de ontem eu já... Aí você pega e descreve o mesmo modelo do carro. Senhor, eu quero aquele carro igual assim, eu falei. Aí você falou, não, meu filho, esse eu já te dei. Aí só que o anjo volta atrás, porque falou, bom, esse pedido aqui parece que foi cancelado. Porque você pediu ontem, o anjo estava trazendo. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que estão para servir os que não lhe dá a salvação, amém? Aí o anjo está a caminho com o seu carro. Aí você liga na concessionária, fala com o dono Deus e pede outro, faz outro pedido. Aí vai chegar no sistema do anjo e falou, pedido cancelado, volta. Porque ela pediu outro, acabou de fazer outro pedido. É mais ou menos assim, irmãos, ilustrando para o nosso entendimento, é assim que a gente às vezes faz com Deus. A gente pede ao invés de crer e receber, ficar tranquilo, não, a gente quer fazer outro pedido, liga para fazer, aí é outro número de pedido, outra nota fiscal, aí cancela tudo. Outra ordem de serviço. Amém? A gente precisa levar a sério, irmãos, a nossa oração. Leve a sério você para de brincar de orar, irmão. Para de brincar de oração. Porque no dia que você parar com essa brincadeira de orar e levar a sério a sua oração, você vai ver que você vai receber. Aleluia! Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia! Então existe essa verdade natural que nós conhecemos e a verdade espiritual. E essa verdade espiritual nós precisamos aprender a nos mover nela. Amém, queridos? Amém. Pode dar um glória a Deus enquanto eu bebo água? Glória a Deus. Oh, aleluia. Sabe, não tem problema nenhum a gente andar no natural, até porque a gente ainda vive em um aspecto natural também. Amém? Você acreditar que o lenço vai cair, saber que o avião vai decolar, que você vai pisar no freio e o carro vai parar, normal, é algo que nós temos que andar e viver, mas precisamos entender que as coisas espirituais estão acima do natural. E quando nós vemos que o natural vem contrário àquilo que é espiritual, aí é o momento que nós precisamos ficar com o que é espiritual. A gente precisa discernir isso, irmãos. Que o natural é algo saudável. Se eu pular aqui, se eu pular daqui, eu vou cair ali embaixo. Se eu pular de 3 metros em um lugar seco, provavelmente eu vou machucar minha perna. A crença, a fé naquilo que é natural vai nos trazer segurança, vai nos trazer proteção. Então existe algo natural. Só que quando aquilo que é natural começa a contrariar aquilo que é espiritual, aí é problema. E nós precisamos decidir onde nós vamos ficar, onde vamos colocar a nossa fé mais forte, naquilo que é natural ou no espiritual. E diga comigo, o espiritual é maior do que o natural. Amém, queridos? Porque nós vamos enfrentar esse dilema. Nós vamos enfrentar essas situações que há coisas que nós estamos crendo com o coração. Muitas vezes ao natural, aquilo que é visual, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós sentimos, vai estar dizendo o contrário àquilo que nós estamos crendo. E a Bíblia diz que nós não podemos duvidar. A fé do coração é uma fé que não admite dúvida. E se nós olharmos para aquilo que é natural e começarmos a duvidar, mas as condições não são boas.
Irmãos, deixa eu te falar, a sua condição de resolver não é boa. Se fosse boa, você não teria crido e orado ao Senhor. Você mesmo já teria resolvido. Então não se trata mais da sua condição, se trata daquilo que você crê. E nós cremos na palavra de Deus. A gente precisa entender isso, separar isso. Porque no natural, às vezes, vai haver um confronto. E a fé, ela é uma força. A fé, ela é uma força espiritual. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Se você tiver fé, essa fé será capaz de mover um monte. Essa fé tem um poder. Essa fé do tipo de Deus que está dentro de você, ela tem um poder. Ela tem uma capacidade de mover aquilo que precisa ser movido. O qual é o monte? O monte é a enfermidade? Vai ser movido. O monte é a escassez? Vai ser movido. O monte é o dinheiro que precisa chegar, você vai chamar e vai trazê-lo. A fé é espiritual e ela tem uma força, uma capacidade. E nós precisamos entender isso, que não é por causa daquilo que necessariamente a palavra em si que eu digo, mas por causa do poder que há na fé, que é espiritual, que é do tipo de Deus, as coisas se manifestam. Aqui nós estamos falando sobre a fé e os sentimentos. Os sentimentos demonstram uma coisa, a fé demonstra outra. E aí nós precisamos considerar a fé. A fé do tipo de Deus, amém? Não a fé natural. A fé do tipo de Deus versus os sentimentos. E aí 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O que nós lemos ali em Hebreus que eu falei? A fé é um modo de possuir aquilo que espera. Tá doido, né? Possuir aquilo que eu espero. Se eu estou esperando é porque eu não possuo. Não. A fé não. A fé é o tipo de coisa que eu possuo, que eu não possuo, mas já tenho. Aí frita o cérebro. Mas é porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Mas nós entendemos. Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos. Eu criei, não vi com os olhos naturais, mas eu sei que é meu. Porque o homem natural não aceita. Não. Vocês estão doidos. Não, esses crentes. Tem uns crentes do Verbo da Vida, os bichos são malucos. Falam um negócio assim que nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver para o homem natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus. Mas o homem espiritual diz assim: eu sou o homem espiritual. Porque eles são loucura e nem pode entender. Ele nem pode entender, porque elas se discernem de forma espiritual, se discernem espiritualmente, e você tem o Espírito de Deus para dar esse discernimento. Mas o homem natural não tem. O homem natural é o homem carnal, amém? O homem que não tem Deus, não entregou a sua vida a Jesus, ele não entende. E aí você está dizendo, vai acontecer. Você está doido, cara. A economia do país está quebrada, o negócio está ruim, isso aqui está tudo contrário, vai chover, não tem como fazer isso porque vai acontecer. Não, vai acontecer. Não, Maria falou, não dá para cobrir lá não, Maria falou, o telhado está em falta, a telha está em falta, a loja não tem. E a Maria falou, eu vou cobrir. Não, Maria falou, não vai dar, porque já pode procurar o comércio, ninguém tem disponível para pronta entrega. E a Maria falou, eu vou cobrir minha garagem. Eu vou cobrir. E pior de tudo que ela cobriu. Acredita nisso, irmão? Acredita nisso? Porque é o que é contrário às coisas naturais, irmãos. Muitas vezes nós vamos crer naquilo que é contrário ao natural. Muitas vezes nós vamos crer naquilo que é contrário. Aleluia. Eu estava onde?
Pois é, o homem não se discerne espiritualmente. O homem carnal não entende. Então nós não podemos ser homens carnais. Nós não podemos duvidar, porque nós não estamos falando de coisas que estão na nossa capacidade natural. Não estamos falando de coisas que se movem e se manifestam naquilo que é natural. Não deixe o sentimento dominar você. É normal? É, porque sentimento, percepção natural, os sentidos estão presentes na nossa vida, mas maior é aquilo que está presente em nós por dentro, que é a fé do tipo de Deus. Aleluia! Alguém desliga a bateria desse celular aqui, desse relógio aí, pelo amor de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Eita! Hebreus 11, 27. Diga comigo, a fé vê a resposta. Hebreus 11, 27 diz, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando, está falando de Moisés, amém? Não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, Moisés, irmãos, a gente fala de fé e tal, mas os homens da antiga aliança se moviam por fé, amém? Abraão, o pai da fé, ele não é da nova aliança não. E aí a Bíblia diz, ele não ficou amedrontado com a cólera, com a irritação, com o nervosismo do rei. Antes ele permaneceu firme, porque o nervosismo, a cólera do rei, a ira do rei, fazia com que o rei movesse um exército para ir atrás de um povo que estava caminhando. Homens, mulheres, animais, crianças, e o rei... O faraó com homens de guerra, cavalos, cavaleiros, carruagens de alta velocidade da época. Mas a Bíblia aqui diz que pela fé Moisés não ficou amedrontado, porque ele permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Ele já via a promessa de Deus se cumprindo no meio do povo de Israel. A libertação do povo de Israel se concretizando, apesar dele saber que tinha o rei fungando no cangote dele, bravo, nervoso agora, vindo atrás deles, para matar o povo, para acabar com o povo. E nós conhecemos a história, aquilo que se manifestou foi o poder de Deus totalmente contrário àquilo que é natural. Totalmente contrário àquilo que é natural. Algumas pessoas, né, em relação a essa travessia do Mar Vermelho e tal, algumas pessoas dizem, não tinha como as pessoas passarem por ali, porque aqui era um lugar muito fundo. Então, se era um lugar muito fundo, irmãos, nós vemos verdadeiramente a manifestação do poder de Deus, porque o povo passou e o exército de Faraó afogou. Outros querem dizer assim, não, o povo passou porque o trecho que eles passaram era muito raso, dava para passar a pé. Então, da mesma forma, o poder de Deus se manifestou. Porque como é que um homem de guerra, cheio de cavalo, carruagem, se afoga num lugar que dá para passar a pé? Só Deus para afogar um inimigo desse. De qualquer forma, irmão, pode acreditar no que for, mas é o poder de Deus em manifestação. O cara morreu afogado, onde passava, dava na canela, no joelho. É o poder de Deus, irmãos. Não adianta tentar desmentir a palavra de Deus, não. Não adianta o homem tentar mudar a palavra de Deus, porque o poder de Deus estava em manifestação ali. Amém? E aí, 2 Coríntios 5, 7 diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso diz para mim e para você, não ande segundo os seus sentidos. O que você tem crido? O que está no seu coração? Qual a oração que você fez ao Senhor? O que você pediu a Deus e você está crendo que vai acontecer, que vai se manifestar. Talvez se você colocar aquilo que você pediu ao Senhor e você olhar a sua condição, você fala, eu pedi ontem, de ontem para hoje o negócio foi piorar. Os seus sentidos veem isso. Eu precisava disso, só que eu não tenho recurso suficiente.
Só que de ontem para hoje o preço aumentou. Ah, eu ia fazer um financiamento. De ontem para hoje os juros aumentaram. A gente vê, mas a gente não considera. A gente vê que os juros aumentaram, a gente vê que o preço aumentou, a gente vê que as barreiras, as dificuldades aumentaram naturalmente, mas a gente não considera aquilo que nós estamos vendo. O nome disso é fé. Como diz o apóstolo Paulo, o evangelho é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. Não ande segundo os seus sentidos. Você não anda segundo os seus sentidos. Você não é guiado pela informação do jornal. Você não é guiado pelos índices econômicos. Você não é guiado pelas notícias que estão correndo nas redes sociais. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo concorda com a palavra quando diz que se você crê, você recebe. Se você crê, você recebe. Pronto, é esse Espírito que te guia. É esse Espírito que te dá ousadia. É esse Espírito que mostra que tudo pode ser contrário, mas vai acontecer aquilo que você está crendo. Aleluia. Eu quero finalizar aqui falando de dois personagens. Aleluia. Mas antes eu quero ler Mateus 11, 24. Guarda aí no seu coração. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Não vai ser de outro jeito. Vai ser como você creu que recebeu. Como você orou e creu que recebeu, assim vai acontecer. Como o Senhor prometeu, assim vai acontecer. Como a palavra diz, assim vai acontecer. É como a palavra diz. E eu vou finalizar com esses dois exemplos, esses dois modelos. Abra a sua Bíblia em João, no capítulo 20. Evangelho de João. Dois homens que tinham os mesmos sentidos. Eram seres humanos, que tinham a percepção natural das coisas. Mas no capítulo 20 de João, a partir do verso 24... diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Então, as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Jesus já foi logo no Tomézão e diz assim: põe o dedo aqui, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém fala assim, você é o quê? Aí você fala, eu sou crente. Você precisa ser verdadeiramente crente, viu? Você e eu precisamos ser crentes. Crente é o que crê. Mas crê e obedece. Crente. Jesus falou para Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Aí ele disse, cadê? Me perdi. Crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olhou com a cara assim para ele. Porque me viste, creste? Porque você está me vendo. Agora você vem, né? Da nossa linguagem, Jesus falou para ele, agora você veio com essa conversinha, né? De Senhor meu, Deus meu. Só porque você está me vendo, Tomé? Tira vergonha nessa tua cara, rapaz. Só porque você me viu, agora você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mais do que felizes são aqueles que não viram, mas creram. O que é que você ainda não está vendo, irmãos? Mas crê. O que é que você ainda não viu e você está crendo? Eu digo para você, permanece, porque Jesus disse,
Você é mais do que feliz. Você é mais do que feliz. Você não viu, mas creu. Ele está dizendo, rapaz, você está de parabéns. Faz igual o Tomé, não. Não faz igual o Tomé, não. Você não viu, mas você creu. Sabe aquilo que você tem crido, irmãos? Você não está vendo com os olhos naturais, mas pelos olhos da fé você já enxerga. Você percebe, parece que tudo está contrário, mas pelos olhos da fé você vê depois. Depois das circunstâncias, depois das barreiras, depois dos problemas, você já vê o resultado. Você creu e você viu. Já aconteceu. Então o primeiro exemplo é Tomé, que ele não vou crer, não vou acreditar, se eu não colocar o dedo na mão dele, se eu não ver que tem um buraco na mão dele, se eu não colocar, eu vi que ele foi machucado aqui do lado, se eu não colocar o dedo, eu não acredito. Aí Jesus, pela misericórdia dele, vem cá, ô seu pouca fé, coloca a mão aqui. Colocou? Coloquei, aí coloca aqui do lado. Oh, Deus meu, Senhor meu. É um caba muito sem vergonha, viu, Tomé? Só porque você viu, agora você fica todo emocionado aí. Aí você fica acreditando que eu sou Deus agora. Só porque você colocou a mão aqui, Tomé? Que vergonha, rapaz. Bem-aventurados foram os que não viram e creram. Sabe o que Jesus está falando de você, irmãos? Sabe que era uma palavra profética, ele bem-aventurado aqueles que não viram. Alguém já viu Jesus aqui? Alguém crê em Cristo Jesus aqui? Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. É uma palavra até profética de Jesus. Aqueles que não viram, mas creram. Espero que Tomé tenha sido salvo no final, né? Acho que sim. Mas deixa eu te falar, você é mais do que feliz. Você tem uma palavra de Deus sobre você, mais bem-aventurado, mais do que feliz é você que não está vendo, mais do que feliz é você que está vendo a pressão contra você, mais do que feliz é você que está recebendo informação contrária à sua vida, contrária à sua casa, contrária à sua família, mas está crendo na palavra de Deus, de que tudo Ele já te deu, que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção, que Ele te deu toda a riqueza dessa terra, você está crendo, mais do que feliz é você. Oh, aleluia! E o outro exemplo, contrário. Diga comigo, é o papai. Fala, é o papai. É o papai da fé. Diga comigo, Abraão. Abraão, irmãos, que exemplo, que modelo. Detalhe. Tomé foi aquele que andou com Jesus. Tomé foi o cara que viu Jesus face a face. Tomé foi o cara que saiu para dar um rolê na montanha com Jesus. Tomé foi o cara que tomou café, almoçou, jantou com o próprio Jesus. E Jesus estava falando, eu vim, eu vou salvar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Tudo bem que ele não tinha o entendimento exato daquilo que Jesus estava falando, mas depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, Tomé ainda estava duvido. E Abraão, um cara que não viu a Deus, na antiga aliança, irmãos, ele creu. Vamos ler a palavra, aleluia. Romanos capítulo 4, verso 19. Ou seja, irmãos, não adianta você dizer que já foi para a igreja, não adianta você dizer que foi para o culto, não adianta você dizer que leu a Bíblia, se você e eu não decidirmos crer. Porque Tomé ele andou com o próprio Jesus. Que privilégio para poucos. E ainda assim ele duvidou. Aí ele fala, não, pastor, mas depois ele acreditou. Eu falei, não sei se está valendo mais essa fé de Tomé assim não, irmão. Depois que viu, isso não é fé também, não. Aleluia. E aí, Romanos capítulo 4, verso 19 diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Isso mostra para mim, irmãos, que a gente não está cego. A gente vê, a gente percebe que está molhado, que a gente está cansado, que o preço aumentou, que a situação econômica é desfavorável, a gente percebe.
A gente percebe que a gente não tem aquela capacidade física, a capacidade financeira, a capacidade de convencimento. Abraão diz, ei, ele via. Deixa eu ler aqui de novo. Sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta, embora ele percebesse que o próprio corpo dele estava amortecido. Já era de 100 anos, já cansado, desgastado, sem aquela virilidade, aquela capacidade toda de produção. E a de Sara também, que era avançada idade. A Bíblia diz que ele viu, ele percebia, ele sabia, ele não estava cego. Ele percebia, mas ele diz assim, ó, embora levasse em conta, ele não enfraqueceu na fé. Embora ele percebesse aquilo que era contrário à promessa de Deus, porque a promessa de Deus é que ele seria pai de nações. Mas se o corpo dele já não produzia direito, se a esposa dele não produzia, naturalmente falando, o que ele ia poder esperar? Então ele considerava, nós temos essas percepções hoje, irmãos. Senhor, eu não consigo, isso aqui é algo que é muito difícil para mim, eu não tenho a capacidade intelectual, eu não tenho a capacidade de estudo, eu não tenho a capacidade financeira, eu não tenho a capacidade física. A gente percebe isso, mas a Bíblia diz que ele, sem enfraquecer na fé, embora considerasse tudo isso, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Apesar de perceber as coisas naturais, a condição natural, ele não duvidou por incredulidade. Mas o que ele fez? Pela fé, ele se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente, completamente convicto, sem dúvida alguma, de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Então, fala assim comigo, hashtag, fica a dica. Se você quer algo na sua vida, pegue uma promessa na palavra. Senhor, eu creio que o Senhor vai me enriquecer. Mas com base em quê? Só na sua vontade? Será que Deus quer isso? Aí você vai lá, sendo Jesus rico, por amor a vós se fez pobre, para que por meio de sua pobreza vos enriquecesse. O Senhor está aumentando mais e mais a vossa sementeira, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Eita, Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. Jesus quer me enriquecer com um propósito de ser generoso. Pronto, vocês têm uma base bíblica para você crer. Você tem uma base bíblica, porque Abraão creu. Abraão creu na promessa, que ele plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então Abraão tinha uma palavra da parte de Deus. Então, se você quer crer, se você tem algo no seu coração que você deseja, tenha uma base bíblica para isso. Tenha uma base bíblica. Não, meu filho está perdido, meu filho está isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, é uma promessa do Senhor. Eu pego essa palavra e eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ai, o diabo quer me matar. O diabo está se rondando desde a minha mocidade. Eu não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Pega a palavra, declara a palavra, confessa a palavra. Porque Abraão, ele se fortalecia na fé, dando graças a Deus. E todo dia você vai dizer: Senhor, obrigado, porque a tua palavra diz. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz. Ah, pastor, estou endividado, estou cheio de devendo a todo mundo. Como diz o povo, devendo Deus e o mundo. Vai lá para Deuteronômio. Pega a palavra: Senhor, eu vou me consertar aqui no que eu preciso consertar. Eu vou me ajustar. Eu vou andar na tua palavra. E dentre as várias promessas está lá: você não tomará emprestado, mas emprestará a muitos. Irmãos, a palavra, leia Deuteronômio 28. Tem muita promessa boa para você. Se você ouvir a voz do Senhor.
É claro que a gente precisa entender o seguinte, irmãos, existem princípios a serem cumpridos, amém? Que muitas vezes as pessoas querem viver de qualquer jeito e dizer, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai me dar, que eu vou... Mas Deus fala assim, mas lembra que minha palavra diz que você tem que fazer. A parte que tem que fazer, ninguém quer lembrar. Mas o que Deus tem que fazer, todo mundo quer jogar na cara de Deus. Deus, a tua palavra diz, hein? O Senhor falou, então cumpre. Mas antes de falar o que eu vou fazer, eu disse que o que você deveria fazer. Amém, queridos? Pegue a palavra. A minha fé e a sua fé está firmada na palavra. Que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Oh, aleluia. Você pode dar um pulo da sua cadeira aí? Pula da sua cadeira. Isso. Vocês vão melhorar. Eu creio, pai. Eu creio, pai. A tua palavra diz que o Senhor está revigorando eles cada dia mais. Acorda, Hélio. Pula, crente. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode crer na palavra, irmãos? Então, se você pode crer na palavra, levante as suas mãos e comece a agradecer. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado pela palavra que nós recebemos no nosso coração, Pai. Pai, obrigado pela palavra que nós recebemos em nosso coração. Obrigado pela tua vida em nós, Senhor Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Graças te damos pelo teu amor. Bendizemos a ti, Enio. Graças te damos, Pai, bendizemos ao teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, ela é viva e eficaz. Nós cremos, Pai, a tua palavra tem promessas para nós. E nós ficamos com essas palavras, nós ficamos com essas promessas, independente daquilo que estamos vendo, independente daquilo que estamos sentindo, independente daquilo que os nossos olhos podem ver, daquilo que os nossos sentidos naturais podem perceber. Nós cremos, Pai, tudo aquilo que é contra a tua palavra vai cair por terra. Tudo aquilo que vem para querer dificultar a manifestação das tuas bênçãos vai cair por terra, porque a tua palavra vai se cumprir, a tua vontade vai se cumprir. Nós estamos firmados no Senhor, nós estamos firmados na tua palavra, Senhor Deus, e nós te damos graças, e pela fé que o justo vive, e pela fé que nós viveremos todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Nós rejeitamos hoje toda a dúvida que surgiu, nós rejeitamos hoje tudo aquilo que veio contrário à palavra, tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor. Nesta noite nós já recebemos, nessa noite nós agradecemos, nessa noite nós levantamos as mãos para te dar graças, para bendizer ao teu santo nome, Pai, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, e a tua palavra ela é poderosa, Pai, ela está acima dos nossos sentidos, ela está acima daquilo que é percepção natural, Pai, e nós ficamos com a palavra, nós decidimos ficar com a tua palavra, nós decidimos andar em fé, porque o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Tudo que o Senhor prometeu vai acontecer, tudo que o Senhor falou vai acontecer, Pai, a tua palavra é a verdade. Oh, aleluia.